Eu escolhi um trechinho do livro Entrevistas de Chico Xavier. Na verdade, eu escolhi uma pergunta. É a pergunta 49, intitulada As Providências do Perdão, que eu acho que é uma história muito forte que o Chico vivenciou, e ela chega a ser inacreditável, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje em dia. Então, eu me emocionei muito quando eu li, e vou trazer para o estudo junto com a Lu, porque eu tenho certeza que a Lu vai gostar. Então vamos lá. Então o entrevistador pergunta para o Chico, né? Ele comenta para o Chico o seguinte: ao transmitir, caro Chico, sua mensagem final aos irmãos de fala castelhana, rogamos-lhe a gentileza de narrar-nos um dos inúmeros fatos mediúnicos que o sensibilizaram no correr de suas 4 décadas de tarefas ininterruptas de mediunidade com Jesus. Então você já imagina, Lu, que história que vem, né? Porque pensa bem, o Chico é uma enciclopédia de experiências iluminativas, vamos dizer assim. E o jornalista deixa ele à vontade para ele relatar um dos inúmeros casos que ele presenciou, de um fato mediúnico que ele tenha presenciado, que tenha sensibilizado, né? Talvez uns que mais sensibilizaram. E realmente, quando eu li, eu falei, não, é demais. É uma mensagem que a gente tem que contar várias vezes, que a gente não pode esquecer, que a gente não pode deixar passar. E eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, como o tema é as providências do perdão, você já imagina o que vem, né? Então segura o coração, eu vou... Vamos lá, vamos ver se a minha leitura contribui para com o caso. E aí vem a resposta do Chico. Das experiências de nossa tarefa mediúnica, citaremos uma delas, para nós inesquecível. Nos arredores de Pedro Leopoldo, há anos passados, certa viúva viu o corpo de um filho assassinado chegando repentinamente à casa. Então você ele já pegou o caso dos mais pesados, pensando bem, né? Desde então chorava sem consolo. Eu fico imaginando o seguinte, né? Tem aquele caso famoso, inclusive, que foi mencionado no filme do Chico Xavier, né? No filme Chico Xavier, que é o caso da mãe que perde o filho pelo que o amigo mata sem querer, né? Que é o Maurício, que aliás é o primeiro caso que uma carta psicografada do morto isenta o réu, né? E então a gente imagina o seguinte: uma mãe dizer até logo para um filho já não deve ser uma tarefa das mais fáceis. E vivenciar um caso de assassinato, eu acho que deve ser mais cruel ainda. Eu falo isso porque quando eu sofri o assalto, quando eu pensei na possibilidade, porque eu não tinha medo de morrer, mas quando eu considerei que que eu poderia morrer e a minha mãe poderia me encontrar naquele caso, a agonia que ia causar minha mãe, aquilo me causou dor, mas não eu comigo mesmo. Então, porque é algo inimaginável, né, Lu? Então, e aí é um caso desse que o Chico está contando. Então, nos arredores de Pedro Leopoldo, certa viu o corpo de um filho assassinado chegando repentinamente à casa. Desde então chorava sem consolo. O irmão homicida fugira logo após o delito, e a sofredora senhora ignorava até mesmo porque o rapaz perdera tão desastradamente a vida. Agravando-se-lhe os padecimentos morais,
uma nossa amiga já desencarnada, Dona Joaninha Gomes, convidou-nos a ir em sua companhia partilhar um ligeiro culto do Evangelho com a viúva enlutada. Aqui já começa algo fascinante, porque o espírito amigo, a Dona Joaninha Gomes, aparece para o Chico e convida o Chico para ir à casa dessa irmã fazer o Evangelho. A desditosa mãe acolheu-nos com bondade e logo após, em círculo de 5 pessoas, entregamos-nos à oração. Aberto em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, entre aspas, sabemos que é entre aspas, caiu-nos sob os olhos o item 14 do capítulo 10, intitulado Perdão das Ofensas. Já começa aí, né, Lu? Começa por aí. Ia de minha parte começar a leitura quando alguém bateu a porta. Pausamos na atividade espiritual, enquanto a dona da casa foi atender. Tratava-se de um viajante maltrapilho, positivamente um mendigo, alegando fome e cansaço. Pedi um prato de alimento e um cobertor. A viúva fê-lo entrar com gentileza, a pedir-lhes alguns momentos de espera. O homem acomodou-se num banco e iniciamos a leitura. Outro fato fascinante, porque a mulher atendeu com o maior carinho um morador de rua. Quem faz isso hoje, exatamente. Imediatamente depois disso, comentamos a lição de modo geral. Um dos assistentes perguntou à dona da casa se ela havia desculpado o infeliz que lhe havia morto o filho querido. Nossa, olha que pergunta forte. Cujo nome passou na conversação a ser por várias vezes pronunciado. A viúva asseverou que o Evangelho pelo menos lhe determinava perdoar. Foi então que o recém-chegado e desconhecido exclamou para a nossa anfitriã: pois a senhora é mãe do morto? E trêmulo acrescentou que ele mesmo era o assassino, passando a chorar e a pedir de joelhos. A viúva, igualmente em pranto, avançou maternalmente para ele e falou: não me peça perdão, meu filho, que eu também sou uma pobre pecadora. Nossa Senhora, que é isso, Lu? Lu, isso não existe. Não. Isso não existe, Lu. Meu Deus, vamos repetir a fala dela aqui. Não me peça perdão, meu filho. Não me peça perdão, meu filho, que eu também sou uma pobre pecadora. Roguemos a Deus para que nos perdoe. Meu Jesus. Em seguida, trouxe-lhe um prato bem feito e o agasalho de que o desconhecido necessitava. Ele, entretanto, transformado, saiu da culta do Evangelho conosco e foi se entregar à justiça. No dia imediato, no dia seguinte, Joaninha Gomes e eu voltamos ao lar da generosa senhora. Quer dizer, o espírito de novo lá Chico voltou na casa dela, né, Lu? E ela nos contou, edificada, que durante a noite sonhara com o filho, a dizer-lhe que ele mesmo, a vítima, trouxera o ofensor ao seu regaço de mãe, para que ela o auxiliasse com bondade e socorro, entendimento e perdão. Fala a verdade, Lu. E o mais bonito de tudo é que é um caso narrado pelo próprio Chico Xavier. É claro que a gente tem obras maravilhosas, biografadas, né? Do Ramiro Gama, do Adelino da Silveira, entre outros. Mas quando a gente vê uma entrevista em que o próprio Chico relata, é algo incrível, né? É diferente, parece que é diferente. E essa história, assim, é algo... Nossa, muita luz. Muita evolução. É muita evolução e a gente... Hoje em dia ainda é um achado, né? Uma história dessa. É complicado. Mas é lindo. Nossa. É lindo. E aí, se você me permitir, eu vou correr numa aqui, aproveitando esse tom que estamos aqui.
que eu queria só repetir a pergunta 52, que diz o seguinte: insatisfação do mundo atual. E é impressionante, porque isso aqui é antigo. Deixa eu ver aqui que essa entrevista ocorreu em 22 de maio de 1971. E aí teve uma pergunta que é a insatisfação do mundo atual, o tema da pergunta. E perguntaram para o Chico: o que os espíritos têm dito a respeito da insatisfação do mundo de hoje? Extremamente moderna a pergunta, né, Lu? A gente pode repetir a pergunta em 2021. Os nossos guias espirituais traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro como sendo a ausência de Jesus Cristo em nossos corações. Quando nos adaptarmos, em definitivo, ao espírito da doutrina para a vivência cristã, em nossas relações mútuas, toda insatisfação desaparecerá, porque estabelecida a paz em nossa consciência, com o nosso dever cumprido, as próprias doenças naturalmente recuarão. Quem está vivendo um momento de pandemia, pois muitas delas são simples consequências de nossos desajustes espirituais, em decorrência de nosso afastamento de Cristo, como luz divina para os nossos corações. Estamos nos referindo não só ao espiritismo evangélico, mas a todo o cristianismo, a todas as escolas cristãs. Os cristãos têm necessidade nessa união em torno da verdade. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Cristo. Atual demais, né, Lu? Há 50 anos, né? E talvez, eu atrevo a dizer que talvez hoje esteja precisando muito mais, né? Eu acho que a turbulência hoje está maior, né? Tá grande. Geral, né? Tá grande. Geral. Lu, e a 66, que eu também escolhi aqui para nós, para a gente refletir, nessas falas divinas de Chico Xavier, o tema é amor à vida. E aí, fizeram uma pergunta até simples, até meio óbvia, mas obviamente havia uma resposta maravilhosa mesmo numa pergunta tão simples. Perguntaram para ele se ele ama a vida. E ele respondeu o seguinte: imensamente. Se procurarmos descobrir a vontade de Deus, vamos ver que a bondade de Deus está em toda parte, e não temos motivo nenhum, em tempo algum, de acalentar qualquer desânimo no coração, porque Deus como que nos manda, a cada manhã, o sorriso maravilhoso do sol, como a dizer que espera por nós, que nos tolera, que nos ama, que nos descerrará novos caminhos, que a vida é boa e bela, que devemos agradecer cada dia mais o dom de viver e o dom de amar aqueles e aquilo que nós amamos, sejam nossos pais, esposa, esposo, filhos, amigos, parentes, companheiros, tarefas e ideais. A vida está repleta da beleza de Deus, e por isso não nos será lícito entregar o coração ao desespero, porque a vida vem de Deus, tal qual o sol maravilhoso nos ilumina.